O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho. A IPF agradece. A 38. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Deus amado, nosso intento aqui é adorar o Teu nome, é exaltar o Teu nome, é louvar o Teu nome, é buscar o Senhor em oração, é colocar os nossos pedidos diante de Ti, é desfrutarmos da certeza do Teu perdão. Mas, Senhor, estamos aqui também para sermos alimentados pela Tua palavra. Este alimento, Senhor, que dá vida abundante através da morada de Cristo Jesus em cada coração daqueles que já o confessaram. Esta palavra, Senhor, que também que convence, que converte e chama aquele que, porventura, ainda não tenha enxergado esta bela mensagem, essa boa notícia da salvação. Ó Deus, por isso, nesse momento, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo nas nossas mentes, enquanto meditamos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Pode sentar. Acabamos de ver esse vídeo que o César colocou aí para o momento de intercessão. E esta foi a pergunta inicial, uma pergunta impactante. Quanto vale uma vida? Então, se você fosse colocar em valores monetários, quanto é que você acha que vale a sua vida? Porque a vida, para alguns, tem perdido totalmente o valor e o sentido. Hoje, tira-se uma vida para furtar, para roubar alguma coisa, às vezes de pouco valor. Mas não há como mensurar, mesmo que fosse de muito valor. Agora, essa semana, tivemos um motorista de aplicativo de uma moto, aguardando uma corrida para fazer o seu trabalho, para levar o ganha-pão para casa. Quando chegam os bandidos, e ele então, num repente, querendo escapar, quem sabe preservar o seu ganha-pão, a sua moto, jogou a chave por cima de um muro e foi executado com 3 tiros. Vale. Essa vida valia uma moto. O que é que está acontecendo com a sociedade cada vez mais corrompida com essa perda de valores, inversão de valores? Mas há mais uma pergunta que nós encontramos na palavra de Deus, em Mateus capítulo 16, versículo 26, que o próprio Senhor Jesus faz. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Por analogia aqui, sem forçar muito, poderíamos entender que Jesus está dizendo: olha, o mundo inteiro está aqui, não vai conseguir alcançar o preço de uma alma. Não há como ganhar o mundo inteiro à custa da perda da alma. Mas há uma outra pergunta que aparece no vídeo: até onde você iria para salvar uma vida? Nos dias de hoje, às vezes alguns pensamentos, alguns projetos são feitos e imediatamente surge a preocupação com o lugar, com o perigo, com as circunstâncias, com os meios, com o dinheiro. Quando, na verdade, o que deveria nos preocupar é: uma vida será alcançada. Todo o movimento, podemos fazer um movimento inteiro aqui nessa fortaleza. Se uma pessoa só responder o chamado do Evangelho, o Evangelho está triunfando. Não é segredo para ninguém, quem está conosco, membro da Igreja Presbiteriana de Fortaleza e aqueles que estão se chegando para cá, que não existe preocupação do conselho desta igreja com números. Nós não queremos que a igreja exploda em números. Por isso é um trabalho mais cuidadoso, para estudar a palavra, para entender a doutrina da igreja, sem nenhuma pressa, para que a pessoa realmente tenha consciência de que se torna um membro da igreja, do corpo de Cristo, porque, na verdade, há um propósito para a sua vida. Então, onde você iria para salvar uma vida? Em Lucas, no capítulo 15, versículos 3 a 7, o Senhor Jesus nos conta a parábola da ovelha perdida. Até onde aquele pastor foi capaz de ir
o lado oposto do rebanho, de parte do rebanho que estava seguro, no aprisco, ele deixou ali guardado e foi em busca daquele que havia se perdido. O amor e a misericórdia do Senhor jamais se cansa, e o instrumento de demonstrar isso diante do mundo é o seu evangelho. O evangelho não pode parar. Se você não leu ainda a pastoral do boletim que nós temos aí, nós estamos celebrando os 507 anos da Reforma Protestante. Agora, no final do mês, 31 de outubro, 507 anos. Um rompimento com uma letargia da cristandade que andava já por séculos e séculos desviada da palavra de Deus. A luta para que a palavra estivesse no centro da vida do ser humano, porque dela é quem emana, na verdade, a vontade de Deus, como Deus deve ser adorado, como Deus deve ser servido, como deve ser a vida do pecador resgatado e restaurado, e como é que Deus faz, de uma forma tão graciosa, a salvação, sem nenhum mérito humano, nada que possa merecer a salvação, tudo por graça, por amor e por misericórdia. E o evangelho já estava sendo perseguido, sempre. E aí, juntamente agora com a perseguição, nós temos também as interferências dentro da própria igreja, porque ao desvio, a deturpação daquilo que é a palavra de Deus. Isso somado ao contexto atual. Estamos orando, igreja. César acabou de falar aqui. Nós temos a liberdade. E ele disse, ainda. Sim, porque em outros lugares já se perdeu essa liberdade. O inimigo do evangelho sempre vai bater contra a igreja. Temos que entender isso, é a realidade. Ele usa sistemas, ideologias, governos, porque o intento dele é destruir a palavra e acabar com o evangelho, porque o objetivo é fazer com que a sua falha em não ter conseguido que Jesus chegasse à cruz seja corrigido agora, impedindo o pecador de chegar a esta cruz, recebendo a salvação através do sacrifício do Senhor. Eu continuo dizendo, cuidado com as fake news que estão por aí. A gente tem que ler e estudar direitinho. Mas há leis sendo produzidas para proibir a pregação da Bíblia em praça pública. Os Gideões Internacionais, que estarão conosco agora, segundo domingo de dezembro, que é o dia da Bíblia, e sempre estão aqui, já vão nos reportando a dificuldade que estão enfrentando de distribuir a Bíblia nos colégios. Há uma saída, deixa a caixa aí que a diretoria vai distribuir depois. E o que se averigua é que essas Bíblias não estão sendo distribuídas. Alguém me mostrou, me mandou, eu fui atrás da internet, será que é verdade? Porque um cidadão inglês foi criminalizado por ter sido flagrado do lado de uma clínica de aborto, em posição de oração, e fui saber que não é o primeiro caso. Este é o mundo, esses são os obstáculos. Mas o Velho Testamento nos mostra o tempo todo que uma grande luz iria brilhar nas trevas do pecado, e que multidões que andavam em trevas seriam impactadas por essa luz. Eram as profecias a respeito do Messias, que encontra sua realidade no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus vem, e aí então revela de uma forma extraordinária a glória do Pai, o amor desse Deus que não se cansa de buscar o pecador, e transforma esse pecador, aí que está a beleza do Evangelho, em um pregador. Transforma o pecador em um pregador. Pega uma vida toda dissoluta, pecadora, e o Senhor Jesus diz que a única coisa que pode impedir e que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então não importa o que essa vida fez, o que essa pessoa fez, não importa. Mas o chamado do Senhor é irrecusável. A sua graça é irresistível e alcança e torna, pelo poder que Deus lhe dá, em um instrumento de pregação para que outros mais venham conhecer o Evangelho. Essa igreja aqui já plantou muita igreja. Pastor Toniel hoje estava pronto para vir para cá.
mas ele me ligou 7h30 dizendo que apareceu lá uma indisposição, mas ele está conosco através da internet. E a gente conversa e vê quanto essa igreja já plantou, e o César fez uma observação aqui. Irmãos, é a nossa vez. Nós somos chamados para isso. O evangelho não pode parar. A igreja não pode nem parar e nem recuar, porque ela é chamada para avançar. E dessa forma, então, que eu quero meditar nesta manhã com os irmãos, o trabalho na seara não pode parar. Primeiro, pela sua visão de abrangência, e você vai olhando aí comigo os textos. Nós vamos olhar aí para Marcos, capítulo 9, 35, a primeira parte, e vamos levar lá para o versículo 36 também, porque a palavra diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Jesus é Deus, Ele é o Verbo encarnado, Criador de todas as coisas. Nada do que foi feito se fez senão através dele, para ele e por ele. Por isso nós damos a glória eternamente a ele. Mas nesse amor que é profundo e misterioso, ele vence distância, raciocínio, lógica, qualquer coisa que possamos levantar como nosso pensamento, muitas vezes limitados por causa da nossa própria limitação, e ele então entra na história da humanidade e torna-se gente como a gente. Jesus então vai crescendo, se desenvolvendo, até chegar à idade da maturidade, e dentro da sociedade do judeu são 30 anos, e foi aí que ele começa o ministério, segundo nós temos aí as informações. E ele vem com essa visão justamente abrangente. É o Deus que não pode se conter nele mesmo por causa do seu grande amor. Jesus vem por amor ao Pai. Jesus vem por amor e zela ao seu próprio nome como Deus que salva. Mas esse amor é tão grande que ele extrapola e é revelado à humanidade. Um amor tão grande que o Pai dá o próprio Filho unigênito para alcançar aqueles que crerão nele através do sacrifício. Então, a vida de Jesus, a vida ministerial de Jesus, não sabemos, há muita especulação entre a adolescência e até essa fase, não sabemos. Jesus andou por muitos lugares com a sua família, não sabemos, mas aqui nós encontramos a revelação de Jesus lá no batismo, no Rio Jordão, e até que ele chegasse ao sacrifício na cruz, em Jerusalém, segundo os estudiosos que ficam meticulosamente aí estudando os evangelhos, Jesus teria andado cerca de 5.000 quilômetros durante esses 3 anos. Jesus andou a pé, Jesus andou de barco. Eu não me recordo de nenhum registro de Jesus andando a cavalo, Aldo, eu não lembro disso. É até para estudar se há alguma inferência nesse sentido. Mas o fato é que Jesus se deslocou entre as principais cidades citadas: Belém, Nazaré, Caná da Galileia, Cafarnaum, Betânia, Jerusalém. Depois nós vamos encontrar o registro em Emaús, já ressuscitado. Jesus, então, ele entrava em todos esses lugares porque ele veio de procedência do Pai, tornando-se um homem em feitura humana, para trazer esta palavra de salvação. E ele vai ocupando todos os espaços, cidades, povoados, aldeias. E é interessante que quando a gente pega os 4 evangelhos e faz então um traçado desse caminho de Jesus, por onde Jesus vai passando, há transformação. Transformação do ser humano, transformação na família, transformação na própria natureza, porque ele é esse Deus que cria, ele é o Deus que restaura, ele é o Deus que preserva. Agora o versículo 36 diz que, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. O método de ensino de Jesus, nós já vimos aqui, embora seja um termo não muito bonito, peripatético, né? Jesus era peripatético, como os mestres da época, significando aquele que ensina caminhando. Então Jesus não tinha um lugar específico. O lugar específico de Jesus era o mundo. Ele veio para trazer salvação para o mundo. Ele veio para pregar este evangelho da salvação para o mundo. Nem todos crerão, nem todos serão salvos.
Mas a sua expiação, o seu sacrifício alcançará todos aqueles que o Pai deu desde toda a eternidade para que o confessem como Salvador. E Jesus então andava com o seu olhar de compaixão. Todos os lugares visitados por Jesus, a sua visão era uma visão de profundidade, de compaixão, de misericórdia. Mateus usa aqui uma linguagem de pastor de ovelhas. Jesus é o bom pastor. Ele foi celebrado no Salmo 23 como o meu pastor e o seu pastor. E Jesus então olha para essas multidões e enxerga nessas multidões uma coisa que afligiria qualquer proprietário de ovelhas. Ovelhas sem pastor. Estão perdidas. Elas não vão conseguir lugar bom para se alimentar. Elas estarão propensas ao ataque dos seus predadores. Jesus olha para essas multidões e enxerga ali a angústia, a tristeza, o desespero, espoliada pelo poderio romano, humilhada pela religiosidade legalista dos judeus. São homens e mulheres totalmente perdidos, e Jesus então prega na rua, no barco, no pé de um monte, mas também pregou nas sinagogas e também pregou no templo. Este olhar desse pastor amoroso permeia, campeia por todos os lugares, procurando vidas que serão impactadas com a sua palavra de salvação. A igreja não, o evangelho não pode parar. A igreja não pode parar. E já nos discípulos de Jesus havia essa dificuldade, porque às vezes perdiam tempo com bobagens de competição, com bobagens para saber quem sabia mais, quem era mais querido, quem era mais importante. E eu enxergo isso com todo o respeito aqui na interpretação, até no momento em que Jesus vai dar a comissão mais esclarecida em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Porque nós conhecemos o versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas por que Jesus diz isso? Não foi de última hora, é o plano eternal de Deus. Jesus morreu, ressuscitou, está falando com seus discípulos, mas os discípulos estão querendo fazer continha. Quando é que vai acontecer? O Senhor pode nos dar uma dica? Vamos nos sentar e vamos ficar estudando e debatendo coisas que para nós são importantes, e vamos ficar sentados aqui, sem fazer nada, enquanto vamos calcular e exercitar a nossa inteligência e a nossa especulação. E olha o versículo 7, Jesus diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas vocês têm a missão. E ele já tinha dito: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vocês não vão sozinhos, vocês vão receber o poder. E esse poder vem com a habitação do Espírito Santo. Então não vão ficar sentados, perdendo tempo com questões humanas, lidando com tradições. Vazem. Vão para o mundo, sejam testemunha, e vai ser como uma pedrinha jogada na água, ao mesmo tempo aqui, ali e acolá. Não percam tempo. Eu vou para o Pai, e eu vou voltar, e quando eu voltar, qual será o relatório que o meu discípulo vai me dar? Senhor, estudei muito, sei tudo, folhas para tudo quanto é lado. Meu filho, e o fruto? Bom, eu não tive tempo, Senhor. Trabalho na seara não pode parar. É uma visão de abrangência. Em segundo lugar, não pode parar porque implica numa visão de essência. Veja comigo agora aí a parte B do versículo 35 e o versículo 37, vamos ver juntos. Porque diz que ele ensinava na sinagoga, pregando o evangelho do reino. A sinagoga era um tipo de congregação, vamos dizer assim. Tinha o templo de Jerusalém, as sinagogas então é como se fossem as congregações.
e havia ali os rolos do Velho Testamento, e havia um presidente, e se reunia ali os judeus, e era lida uma passagem, havia as orações, os louvores, e era lida uma passagem, como Jesus fez daquela feita em Isaías, e havia então um comentário em cima daquilo, mas o comentário ainda estava, os comentários feitos, principalmente nas profecias, ainda no passado. Eles estavam esperando, Jesus vem à sinagoga, e agora ele faz com que os seus ouvintes vislumbrem o cumprimento da profecia. Este foi o problema de Jesus com a liderança religiosa. Porque quando Jesus estava na sinagoga, corria para ali uma multidão ávida por um ensino que realmente tivesse vida, ganhasse consistência e não ficasse somente na ladainha e na repetição de coisas mecânicas e intelectuais que fazia parte da religiosidade da liderança da época. Tão verdade que Jesus denunciou que todo conhecimento era infrutífero porque não ia para a prática. Falavam, mas não viviam. Falavam, mas militavam em divisões, em politicagens, em corrupções, até mesmo nos rituais. Jesus está ensinando na sinagoga de uma forma profunda, porque agora o elemento da sua pregação são os princípios do reino. Agora, algo extraordinário acontecendo. Não era a lei por si só, mas a essência da lei, e nós já vimos sobre isso. Porque para o judeu, matar era ferir alguém com um punhal e causar a morte física. E Jesus vem dizendo que aquele que odeia o seu irmão já é um assassino. Há toda uma novidade, há um revestimento, traz-se à tona aquilo que Deus realmente desejou ao dar os mandamentos no Velho Testamento. É o reino, ele está pregando o reino, ele é o rei. Por isso que Roma se incomodava. Há um novo rei. Por isso que o judeu se incomodava. O rei que nós queremos é alguém diferente, é alguém pomposo, é alguém que vai fazer com que Israel seja projetado no topo da história. Nós queremos sacudir de nós toda vergonha, toda humilhação, todo opróbrio, porque nós teremos diante de nós alguém valente, que vai conquistar pela força, que vai fazer com que um exército poderoso se forme. E aí vem Jesus, pregando um reino diferente, como ele diz a Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Como Paulo depois vai dizer, mas não é comida e não é bebida. Salmo 24, versículo 1 diz, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ele é o dono de todas as coisas e ele vem agora anunciando este reino e pregando os princípios deste reino para que ficasse bem claro que não há nesse reino nenhum tijolo colocado pelo ser humano. É dele. Em Lucas, no capítulo 17, versículo 21, falando a respeito da vinda, no contexto da vinda do reino, nós lemos, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele ali, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Que fantástico! Esse era o ensino de Jesus nas sinagogas. Resgatava na vida do pecador humilhado uma visão extraordinária. Por causa de Deus, agora ele seria impactado com algo extraordinário. O reino estava dentro do coração dele. O reino estava inserido na vida dele, não por causa dele, mas por causa do rei. E daí no versículo 37, como que dando um choque, Jesus está falando com os discípulos, nesse contexto, e então de repente no versículo 37 ele dá um choque e diz assim, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus está falando sobre pregação do evangelho, treinando os seus discípulos. E aí, comparando os evangelhos, ele manda os discípulos erguerem os olhos, e eles estavam afeiçoados a isso, estavam acostumados, andavam pelas plantações,
A seara é uma plantação grande, está pronta para ser colhida. Se é de trigo, então ela já floresceu, é algo bonito, eles ergam a visão. Ele não está falando da plantação de vegetais. Ele vai fazer aqui uma aplicação espiritual, e ele fez exatamente, traçou essa caminhada para que os seus discípulos, depois chamados apóstolos, percorressem por este caminho, porque cada um deles tinha que aprender que não poderiam perder tempo com coisas que não levam nada, a nenhum fruto, porque é urgente, a seara está aí, precisa de trabalhadores para entrar nesta colheita, para fazer com que realmente o Senhor seja glorificado através do trabalho daquele que vai se lançar, aquilo que o próprio Senhor Deus criou, para retirar daí os frutos. Irmãos, com todo cuidado, é o que eu digo isso, os discípulos ainda estavam dormindo espiritualmente. Eles estavam andando com Jesus, eles estavam aprendendo de Jesus, mas tinha momentos, melhor dizendo, que eles tinham umas reações que a gente não entende muito bem. Jesus multiplica pães e peixes, e daí a pouco a Bíblia dizia, eles ainda não tinham entendido o milagre do pão. Jesus fala sobre o fermento de fariseus, e eles estão pensando que Jesus está falando de pão de comer. Os discípulos tinham uma certa vagarosidade de entender isto, porque o Espírito Santo só seria derramado sobre eles lá em Atos 2, quando então tudo aquilo que Jesus ensinou passou a ter realmente um propósito claro em suas vidas. O Evangelho não pode parar, nem mesmo diante da limitação humana, mas é preciso que haja obediência para avançar e fazer aquilo que é a vontade de Deus. A igreja tem essa tarefa, eu tenho essa tarefa, essa missão, você tem essa tarefa. Nós somos cada vez mais desafiados a entendermos que a pregação do Evangelho não é para fazer com que a igreja cresça em números, ou misericórdia, como eu vi outro dia, para que aumente a arrecadação da igreja, porque quanto mais convertidos, mais membros, mais dizimistas, mais arrecadação. Ó Deus, nos perdoe por esse pensamento passar no nosso meio em algum momento, porque o objetivo é fazer com que mais e mais pessoas conheçam este reino, se entreguem ao rei deste reino e passem a servir o rei deste reino. Em Efésios capítulo 5, versículos 14 a 16, o apóstolo Paulo, ele dá uma palavra de exortação. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu fico pensando nisso aqui. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui? Seria qual o contexto já naquele tempo? Porque havia os jogos, havia as distrações, havia as coisas que marcavam a vida tanto de judeus como de gentios, coisas que muitas vezes faziam com que as pessoas perdessem o foco da verdadeira vida. E Paulo diz, acorda, viva cada dia de uma forma abundante e compromissada. Não andem no dia a dia, perdendo tempo como tolos. O tempo precisa ser remido, os dias são maus. É necessário que esta pregação do Evangelho seja feita na sua essência, no sentido de dizer, pecador, só Jesus pode perdoar. E Jesus perdoando vai fazer com que a sua vida seja transformada. Então o nosso evangelho não é um evangelho de dizer, venha como você está, a nossa igreja vai aceitar você, não precisa mudar de vida, os dias são outros. Se levanta agora aí um pastor que outrora admirado, agora levanta uma bandeira nova, Deus não vai condenar. Como é que você pode imaginar Deus jogando pessoas no fogo do inferno para sofrer eternamente? E se coloca numa linguagem, numa retórica ali, para convencer, chamando para um exemplo absurdo, dizendo, vocês imaginam eu pegando um filho meu
e jogando no fogo. Não, isso é impossível. Deus não fará isso. E uma vez mais, tentadoramente, é levantada no meio da igreja uma palavra de que todos serão salvos. Porque, afinal de contas, Deus é amor. Afinal de contas, as pessoas são do jeito que são, porque Deus quer. Eu sei que essa mensagem vai longe. Recebo de vez em quando lá do Paraná, dizendo, nós assistimos, participamos do culto. Então pode ser que chegue por lá, mas não vou citar nome. Mas lidamos uma vez lá com uma situação difícil. Um senhor ficou viúvo. Depois de muito tempo casado, filhos já adultos. Esse homem, então, começou a sair com algumas mulheres. E um filho fez a denúncia. Membro de igreja, o filho fez uma denúncia. Meu pai está adulterando. Ele foi convocado. Mas já era um senhorzinho, não era gente nova, não. Naquele tempo, para mim, 60 anos já era velho. Né? Já me arrependi, né? 65 anos, juventude. Foi convocado. E o conselho, então, começou a conversar com ele. Ele disse que sempre foi bem casado, que ele não podia viver sozinho. Então, começou a ser orientado. Meu irmão, então vamos procurar alguém do nosso meio. Não quero crente. Meu irmão, já um homem maduro, talvez uma mulher madura. Não, eu quero novinha. Mas, meu irmão, então vamos acompanhar isso. Alguém que você possa... Mas eu quero experimentar. Eu não vou casar sem experimentar. Então a palavra foi pesada, dizer, meu irmão, você vai ser disciplinado. Ele disse, eu conheço tudo. Conheço Bíblia, conheço Constituição, conheço Código de Disciplina. Pode me disciplinar. Vocês são autoridade sobre mim. Mas a autoridade maior é, Então, se ele não quiser que eu não peque, eu não vou pecar. Mas se ele quiser, eu peco. Eu me lembro da reação do vice-presidente do conselho, que era o mais velho da reunião. Este homem explodiu numa exortação pesada. Mas aquela pessoa estava infectada já com esse tipo de pensamento. É uma brecha que se abre para se justificar pecado. O que nós temos aqui é uma pregação que não pode parar, porque ela vai trabalhar na essência deste evangelho que diz que pecado é pecado, tem nome e precisa ser abandonado, porque a palavra de Deus diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. O evangelho, o trabalho na seara não pode parar, porque este evangelho é transformador. Não há que se ter cuidado e não toques aqui e dali para chegar com a pregação deste evangelho. Ele é a verdade. E é a verdade que liberta. Finalmente, para a gente caminhar para a nossa escola dominical, o trabalho na seara não pode parar, porque tem visão de abrangência, tem a visão de essência, mas finalmente tem a visão de emergência. E você, vamos aí ver a porção que ainda falta, que é Mateus 9, 35, parte C, e o versículo 38, porque diz que Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades. Nós já vimos o que é doença e enfermidade. Doença é o crônico. É aquilo que a pessoa tem, por exemplo, uma paralisia. A enfermidade já é uma doença que não é crônica. Né? A febre, por exemplo, lá da sogra de Pedro. Jesus curava de uma forma extraordinária, porque a visão dele envolvia o ser humano totalmente. Era a vida espiritual, mas também era a vida física, a vida social. E não havia em Jesus nenhuma proposta de 7 semanas e não sei quantos dias. Era no encontro com Jesus. No encontro com ele, a transformação era observada. Então, fazendo a comparação dos 4 evangelhos, nós temos aí a descrição de mais ou menos 35 milagres que Jesus fez. Curou coisas desde que era de nascença, coisas que apareceram depois. Jesus ressuscitou mortos, deixando bem claro que a sua palavra de Deus, a sua palavra do Deus Todo-Poderoso, tem realmente a autoridade para fazer qualquer coisa neste universo.
É a emergência de alcançar o ser humano com a transformação da sua vida. E nós não temos todos os relatos aqui. Fazemos esse tipo de levantamento, mas quando nós vamos para o texto de João, capítulo 20, versículos 30 e 31, nós lemos o evangelista escrevendo que, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muito outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus fez muitas coisas, cuidado com as tradições, com as coisas que contam por aí, que Jesus fez. Porque o objetivo do evangelho é nós crermos nele como o único e verdadeiro Salvador, capaz de fazer qualquer coisa. Há uma emergência nas palavras e nas atitudes de Jesus, e ele chama para si os seus discípulos, para que, como apóstolos, eles passassem essas mesmas coisas para a igreja, e eles o fizeram já no início da igreja. Há uma pressa muito grande, e o apóstolo Paulo vai escrever: e nós que vamos estar, e nós que estivermos vivos quando Jesus voltar. Essa era a emergência, pregar o evangelho como se fosse acontecer a volta de Jesus daqui a pouco, nem amanhã, daqui a pouco. É emergência, é pressa, não podemos perder tempo. Eu não quero ser chato, luto com isso dentro da estrutura da família, mas, gente, cuidado com os lançamentos. Outro dia vi assim: Netflix lança um seriado, o seriado e episódio, né? Os capítulos, novela, gente, é uma novela. Se você não pode perder, junta a pipoca, chama a moçada, vamos passar a noite toda. Na outra semana teremos vigília, só 3 horas, pastor, porque, afinal de contas, noite toda, tem coisa para fazer no outro dia. É isso que Jesus está dizendo aqui, porque ele chega no versículo 38, dizendo: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E se a gente for traduzir ao pé da letra aqui, mande mais trabalhadores, porque ele está falando com os poucos trabalhadores. Trabalhem, olhem, mãos à obra, não percam tempo, se levantem, não fiquem falando coisas que não vão edificar, não fiquem querendo mostrar folhas, frutos é o que interessa. Vão para a seara e roguem, orem, clamem, supliquem para que Deus envie mais trabalhadores, para que façam parte desta grande jornada, cujo objetivo é trabalhar o mundo para a volta de Cristo Jesus. Então, irmãos, o evangelho não é uma religião, ele não pode ser detido. E o evangelho não é uma denominação, e eu falo isso aqui com todo cuidado, não estou falando de ecumenismo, não. Uma armadilha para a fé evangélica. Todos somos filhos de Deus, todo caminho leva a Deus e tal. E vamos, não, eu estou falando aqui de discernimento espiritual, para saber que nós somos igrejas do Senhor Jesus com algumas diferenças, mas que não implicam nas doutrinas básicas de fé. E nesse sentido, então, o evangelho é pregado, às vezes até mesmo numa cooperativa de igrejas irmãs, para que o evangelho vá em frente e alcance lugares longínquos. Aqui, nosso Nordeste, 5.000 pessoas, 5.000 localidades que não têm a presença evangélica. Lucas capítulo 9, versículos 49 e 50. Falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós, outros é por vós. Com muito cuidado nesse momento aqui. O que nós entendemos é que este homem tinha sido alcançado em algum momento pelas pregações de Jesus, se tornar um discípulo de Jesus, seguindo-o, não no grupo, mas estava agindo em nome de Jesus, e operando maravilhas em nome de Jesus. E eu creio que posso dizer que pregando o evangelho do reino em nome de Jesus. Mas quando chegou aqui, os discípulos quiseram proibir, porque eles não estavam na relação de membresia a qual eles pertenciam.
A igreja de Jesus é uma só. Podemos ser várias denominações pelo mundo, mas ela é uma só. E ela tem o objetivo de levar o evangelho da salvação. Outro dia eu concluo tudo aqui direitinho, vou avisar o pessoal da mídia aí. Oi? Interferiu aqui? Vamos lá. Eu quero terminar, gente, eu vou terminar aqui, eu vou fazer a aplicação, não precisa projetar a aplicação, só queria que colocasse esse texto aí, Atos 1, 9 a 11. Vou só ler, não precisa explicar. Não precisa explicar. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. E aí então, eles foram para Jerusalém, obedecendo Jesus. O Espírito Santo desceu e eles foram fazer o trabalho. E muitos continuaram com a mesma obediência, e por isso que o evangelho chegou ao nosso meio no dia de hoje. E como este evangelho não pode parar, o Ceará é grande. Vamos rogar para que haja mais trabalhadores conosco. Vamos plantar igrejas, irmãos. O conselho já aprovou um pedido de plantação de igreja, mas não havia um local. O conselho pediu que fosse estudado melhor a respeito disso. Está vindo aí uma proposta para a plantação do evangelho através da Igreja Presbiteriana de Fortaleza em Cascavel. Já coloque isso na sua oração, já arregace as suas mangas e já pergunte no seu coração o que é que você vai fazer para participar desta obra. A Junta de Missões Nacionais tem 185 campos missionários no Brasil, 40%, ou seja, 76 campos estão aqui no Nordeste. A Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana. Mas vimos aí, tem a Juvep, tem amigos do Sertão, tem o PH avançando. Nós estamos sendo desafiados, irmãos, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que o trabalho no Ceará não pode parar.